E a reencarnação especificamente, ela ajuda a explicar algumas questões que parecem imerecidas de fato, principalmente quando a gente fala de uma criança, de uma doença congênita, uma patologia, de uma morte prematura, porque esse tipo de dor é muito difícil e muitas vezes a aceitação da família, da mãe, do pai, como assim meu bebê já nasceu com esta patologia Difícil. ou já perdi, e é uma dor muitas vezes dilacerante, Com certo, certeza. seu Paulo? E como entender isso, né, Priscila, se não for através da bendita lei da reencarnação? Que é essa questão Kardec trata no tópico Causas Anteriores das Aflições. Porque quando não vemos uma explicação muito clara, muito visível para certas situações, né, como é o caso de outras que nós percebemos, nessas situações, por exemplo, pessoas boas, pessoas honradas, pessoas fraternas que de repente enfrentam uma situação dolorosa, como você coloca, né, perda de um filho que é tão difícil, uma doença que surge na maturidade. Então, como entender isso? Os espíritos nos orientam, junto de Allan Kardec, a gente poderia pensar lá a questão 258 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a escolha das provas. Antes de nós encarnarmos, nós fazemos o tal planejamento reencarnatório. Então, o espírito, antes de encarnar, ele planeja, ele escolhe algumas provas, mas ele também toma ciência de algumas situações que ele haverá de enfrentar, né, que seriam as expiações. Então, os espíritos dizem também na questão 851 sobre fatalidade. A gente precisa tomar um cuidado com fatalidade, porque em doutrina espírita não existe fatalidade de forma generalizada. Mas Sim. eles dizem assim: quando nós planejamos a reencarnação, tomamos ciência daquilo que provavelmente enfrentaremos, nada é muito rígido, né? Provavelmente enfrentaremos. Então eles dizem que nós criamos uma espécie de destino. Olha que interessante isso. Nesse planejamento criamos uma espécie de destino como se fosse uma certa fatalidade, mas no tocante às provas de natureza física, não provas morais. Porque no âmbito moral sempre é livre-arbítrio, nós escolhemos, mudamos o curso das coisas. Mas e como mudamos, não é, seu Paulo? Meu Deus! Porque nas provas morais, né, por exemplo, o espírito planejou, de repente, um exemplo, se encontrar com alguém, com outro espírito para um laço afetivo, um compromisso de um relacionamento. Então, esses compromissos não têm segurança de que irão acontecer certamente, porque aqui chegando nós podemos fazer outras escolhas, mudar o curso. Mas eu me refiro, Priscila, no sentido, por exemplo, de um acidente, da perda de um filho, de uma doença que surge numa certa idade mais madura. Aí não tem escolha, de repente são situações que vão acontecer, dependendo, é lógico, da atitude do espírito, porque Jesus também já alertou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode também atenuar a expiação, né? Mas muitas vezes nós já sabemos de antemão, antes de encarnarmos, que tais provas, tais expiações estão ali no nosso percurso, né?